Enquanto eles se retiravam, trouxeram um homem mudo e endemoniado, e expulsou o demônio e falou o mudo. As multidões se admiraram, dizendo: nunca tal se viu em Israel. Mas os fariseus diziam: ele expulsa os demônios pelos príncipes dos demônios. Amém? Senhor Deus, em nome do teu Filho amado, nós te agradecemos, ó Deus, por estar na tua presença. Te louvamos, ó Deus, porque tu tens sido bom, Pai. A tua misericórdia, a tua graça dura para sempre. E por isso nós te agradecemos nesta noite de Santa Ceia. Ó Deus, que estamos na tua presença. Senhor, aqui está a minha vida. Deus, aqui está a tua palavra. Senhor, aqui está a tua igreja. E eu peço nesse momento, ó Deus, mais uma vez, ó Pai, a direção do teu santo e eterno Espírito, ó Deus, sobre a minha vida, sobre a vida da tua igreja nessa noite. Deus, dá-nos a entender, a compreender e aceitar a tua palavra, a tua vontade nesta noite, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Prepara nossos corações e a nossa mente para entender e para aceitar a tua santa e bendita palavra. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Podemos sentar, meus irmãos, em nome de Jesus? Graças a Deus. Irmãos, quando nós olhamos para uma palavra como essa, nós entendemos, irmãos, porque Cristo é chamado de mestre, porque realmente, irmãos, a sabedoria de Cristo, o entendimento de Cristo é algo assim que nunca houve, irmãos, nunca haverá homem sobre esta terra que possa ter tal conhecimento e sabedoria como Cristo, o nosso Senhor, o mestre dos mestres, o nosso sumo sacerdote, o nosso eterno pastor. E nessa passagem aqui, irmão, nós vemos Cristo chegando a uma cidade, e nós entendemos, irmãos, que Cristo, quando ele ia em uma cidade, Cristo, ele não ia, irmãos, vamos assim dizer, ele não ia na cidade, irmãos, simplesmente para ir na feira, ou ir no mercado, ou algo dessa natureza. Cristo, irmãos, ele sempre ia, irmãos, com o objetivo de anunciar o Evangelho, falar das boas novas, anunciar o reino de Deus, a mudança que o homem teria, ou seja, ele sempre ia, irmãos, com a intenção de pregar a sua palavra, a palavra do seu Pai, a palavra de Deus. E aqui não fora diferente, irmãos. Não foi diferente. Ele chegou para pregar a palavra, para procurar na sinagoga, anunciar o ano aceitável do Senhor, como diz a palavra. A Bíblia nos diz, irmãos, que esses dois cegos, eles procuraram a Jesus. E Jesus, vendo eles, perguntou se eles acreditavam que ele poderia fazer aquele milagre. Eles disseram sim, nós cremos. E Cristo, irmãos, estou adiantando um pouco para nós ganharmos tempo, Cristo curou aqueles cegos, mas algo que me chama a atenção, irmão, nesse texto que o Senhor falou comigo esta semana, é que Cristo, irmãos, falou com ele com energia, ou seja, dizendo: não fale nada para ninguém, não anuncie para ninguém, vocês estão curados, mas se mantenha calado. Mas aqueles homens, irmãos, eu acredito que por muita alegria no coração, eles começaram a anunciar, irmãos, que Cristo havia os curado, e ali já trouxeram endemoniado, e Cristo também repreendeu, e espalhou ali, irmãos, a notícia que Jesus estava ali curando, expulsando demônios, e logo, irmãos, se levantaram os fariseus contra Jesus, e dizendo: ele expulsa os demônios em nome de Beelzebul, príncipe dos demônios. E quando, irmãos, eu estava lendo essa passagem, eu entendi, irmãos, que aqui Cristo está nos dando, irmãos, uma das lições mais difíceis da nossa vida. Uma lição, irmãos, que nós temos muita dificuldade na vida para cumprir. Nós temos muita dificuldade, irmãos, para fazer o que Cristo está nos passando, o ensinamento que Cristo trouxe
ao meu coração nessa noite. Eu não estou aqui dizendo, irmãos, já quero adiantar, que os irmãos devam trocar a verdade por a mentira, não de maneira nenhuma. Mas o que Deus traz no meu coração, irmãos, em rápidas palavras eu quero transmitir aos irmãos, é que, irmãos, há momentos na vida, há situações na vida, que nós não podemos omitir a verdade. Mas há momentos, irmãos, para que as coisas aconteçam conforme a vontade e o querer de Deus na nossa vida, nós temos, irmão, que nos manter calados. Você não vai mentir, você não vai trazer a mentira no lugar da verdade. Mas há momentos, irmãos, que nós temos que nos calar, para que Deus possa fazer concluir a sua obra. Cristo disse aos aqueles servos: não fale nada para ninguém. Em outras palavras, ele poderia dizer: porque eu preciso ter a liberdade para pregar a palavra nessa cidade. Eu preciso entrar na sinagoga e pregar a palavra do Pai. Porque ele sabia, irmãos, se aquele servo anunciasse, o alvoroço seria grande, como realmente aconteceu, e os fariseus se levantariam contra a sua vida, contra a sua obra, e ele não poderia, irmãos, fazer aquilo ao qual foi chamado. Cristo não estava dizendo para aqueles homens mentirem. Cristo não estava dizendo isso, ele estava dizendo simplesmente: fique quieto, fique calado, não fale nada, para que a obra de Deus possa ser cumprida neste lugar. E quando, irmãos, eu disse que esta é uma dos ensinamentos mais difíceis que Cristo traz para a nossa vida, irmãos, é que nós temos uma dificuldade imensa. Nós precisamos, irmãos, ser muito crente, muito sábio, ter muito temperança no nosso espírito, para, irmãos, mantermos calados quando nós temos a verdade. Ficarmos quietos, irmãos, quando nós temos razão em uma situação. Mas há momento, irmãos, que não é a nossa verdade que vai fazer a obra. Há momento, irmãos, que não é por nós determos a verdade que as coisas vão ser feitas. Há momento, irmãos, que mesmo com a verdade, nós temos que nos calar para que Deus possa fazer a obra. Porque muitas vezes nós dizemos a verdade e acabamos impedindo o agir de Deus, o trabalhar de Deus. Quantas e quantas vezes, irmãos, pessoas se complicam na sua vida espiritual, na sua vida emocional, na sua vida financeira, na sua vida particular, irmãos, por não conseguir se manter calado quando está com a verdade. Mas há momento, irmãos, que nós temos que nos calar. Há momento que nós temos que ficar quieto para que Deus possa fazer a obra na nossa vida, para que Deus possa esclarecer, porque há momento, irmãos, que a nossa verdade, a verdade que nós temos, irmãos, ela vai trazer um desconforto, ao invés de trazer, irmãos, a solução para o problema. Muitas vezes, irmão, a verdade, ele causa tumulto, ele causa embaraço, ele causa transtorno. Mas quando Deus faz a obra, irmãos, quando nós damos liberdade para Deus agir, Deus faz a obra completa. E Cristo, irmão, aqui disse com energia. A Bíblia diz que ele disse: não fale nada para ninguém, se mantenham calados. E há momento, irmãos, quando eu estava lendo essa palavra, eu comecei a entender, irmãos, por que Cristo, irmãos, é o nosso mestre. Porque Cristo, irmãos, era a própria sabedoria. Eu comecei a imaginar, irmãos, quando nós estamos com a verdade no nosso coração, quando nós estamos certos de uma situação, nós temos, irmãos, praticamente, é quase impossível de nós, irmãos, sufocarmos a verdade, porque qualquer aperto, qualquer situação que esteja nos cobrando, irmão, nós já soltamos a verdade, não importamos se aquela verdade vai constranger alguém, vai trazer, irmãos, uma dificuldade para alguém. Não, eu tenho a verdade, eu estou com a verdade,
que nós fazemos algo para Deus, na obra de Deus, nós sabemos que Deus usou a nossa vida para fazer alguma coisa, e nós, irmãos, não aguentamos, não suportamos, nós queremos falar para que todos vejam que Deus está usando nossas vidas. Sendo que há momentos, irmãos, que mesmo nós fazendo a obra de Deus, nós sabemos que Deus ouviu a nossa oração, nós sabemos que Deus agiu através da nossa vida, da nossa pregação, do nosso conselho, da nossa oração, do nosso louvor, mas há momentos, irmãos, que nós temos que ficar quietos. E nós temos uma grande dificuldade, irmãos. Sempre, irmãos, há momentos que mesmo nós não temos a verdade, nós não conseguimos nos manter calados para Deus fazer a obra. Quanto mais, irmão, quando nós temos a verdade do nosso lado. Mas a sabedoria, irmãos, de Deus, a direção de Deus na nossa vida, irmãos, ela nos ensina, irmãos, o momento que nós temos que nos calar com a verdade. E para isso, irmão, precisa ter uma comunhão muito grande com Deus. Para isso, irmão, precisa ter um relacionamento muito íntimo com o Espírito de Deus, para sufocar dentro de nós, irmãos, a verdade. Quando alguém, irmão, se levanta contra a nossa vida, e nós sabemos da verdade, nós temos a verdade, mas muitas vezes, irmão, nós temos que passar por errado, nós temos que passar por alguém que cometeu alguma falha e nos manter calados, porque se nós falarmos, irmãos, a verdade, aquele que se levanta contra a nossa vida, muitas vezes não tem estrutura, não tem condições para ouvir a verdade, e por amor à vida daquele, por amor à obra, para que a obra de Deus se cumpra e não seja prejudicada, nós temos, irmãos, que sufocar a verdade e confiar inteiramente em Deus, porque Ele é o sol da justiça. Ele é o sol da justiça. Não fale nada para ninguém. Não relate, não conte que eu operei esse milagre. Não fale, eu não preciso que vocês falem. Eu não preciso que vocês anunciem o que eu fiz, porque se vocês falarem, vão me atrapalhar. Eu estou aqui para fazer a obra de Deus. Mas dentro do homem, irmãos, dentro do homem, tem algo chamado ego, tem algo chamado eu, que sempre, irmãos, quando Deus faz alguma coisa, nós queremos publicar, nós queremos anunciar, para que as pessoas dizem, um grande homem de Deus, é usado nas mãos de Deus, mas muitas vezes, irmãos, está agindo de uma maneira impensada, muitas vezes a sua verdade está prejudicando a obra de Deus, muitas vezes a verdade, a sua razão, o seu motivo, as circunstâncias da sua vida, a verdade que ele vai proferir está atrapalhando a obra de Deus, irmãos, porque tem coisa na nossa vida, tem coisa na igreja, tem coisas na obra de Deus, que não é a nossa verdade que vai resolver, mas sim o trabalhar, o agir de Deus. Tem coisa que não é a nossa verdade, irmão. Tem coisa que não é as nossas razões. Tem coisa que não é você dizendo uma parte de verdade para alguém que você vai resolver a situação. Não, muitas vezes você vai complicar mais. Porque aquela pessoa muitas vezes não tem condições de ouvir a verdade. Não tem condições de ouvir a verdade. Você sabe que se você falar a verdade, se você trazer tudo à tona, toda a realidade, a sua verdade, você vai fazer com que aquela pessoa, irmãos, muitas vezes fique humilhada, fique abatida, e muitas vezes, irmão, até desvia-se dos caminhos do Senhor. E a comunhão, irmãos, com Deus, ela faz você entender que você não precisa ser justificado perante os homens. Você não precisa que as pessoas saibam de toda a verdade, que você é inocente, que você está falando a verdade. Você entende que Deus precisa olhar dentro do teu coração e saber que você é verdadeiro, saber que você está, irmãos, muitas vezes deixando-se, sacrificando para que Deus possa fazer a sua obra. Porque muitas vezes, irmãos, a obra de Deus perece. Porque muitas vezes a obra de Deus perece. Porque
muitas vezes, irmão, Deus não opera, Deus não faz? Porque muitas vezes, irmão, nós vemos uma obra abençoada, crescendo, de repente você vê tudo se desmoronando. Porque o homem, irmãos, o ser humano, o líder que está à frente, ele não consegue suportar, irmãos, ele não tem muitas vezes entendimento, compreensão, que mesmo ele tendo a verdade para que a obra de Deus não pereça, ele precisa se calar e deixar o Espírito de Deus falar por ele. As pessoas não entendem, o pai de família não entende, o esposo não entende, a esposa não entende, que muitas vezes para evitar uma situação no seu relacionamento, ele precisa se calar, ele precisa se manter calado. Mesmo ele tendo razão, ele precisa se manter calado, para que Deus possa trabalhar na sua vida conjugal. Mas nós temos dificuldade, irmãos, de entender o que Deus está ensinando. Olha, eu não preciso que as pessoas venham me dar parabéns, eu não preciso ser elogiado, o que eu preciso é fazer a obra do Pai. Se calem, se mantenha calado, não anuncia para ninguém. Mas nós, irmão, muitas vezes queremos que as pessoas olhem e dizem: olha, o irmão estava com a verdade, ele estava dizendo a verdade. E muitas vezes, irmão, a nosso redor, a dificuldade se instala, irmãos, porque nós não tivemos condições de, ao menos, irmãos, segurar a verdade. Porque há momento, irmãos, na nossa vida, que o silêncio precisa falar por nós. O silêncio precisa falar por nós. Há momento, irmãos, na vida do crente, o homem de Deus, a mulher de Deus, isso é muito importante, irmãos. O homem de Deus, a mulher de Deus, ele fala calado. Ele fala calado, irmãos. O homem de Deus, que tem experiência com Deus, ele fala calado. Ele se explica, irmãos. Ele resolve a situação calado. Porque mesmo ele tendo a verdade, se ele for falar, ele quer expor tanto a verdade dele, que ultrapassa a sua razão, ultrapassa as suas verdades. Quando nós, irmãos, temos entendimento disso, quando nós temos, irmãos, compreensão dessas coisas, a obra de Deus, irmãos, ela se completa. Quando, irmãos, os fariseus aqui, irmãos, souberam que Jesus estava curando e expulsando demônios, já começaram, irmãos, ali criar um tumulto, dizendo: não, ele expulsa em nome de Beelzebul, o príncipe dos demônios. E começou, irmãos, eu acredito, a dividir as opiniões. Se aqueles homens, irmãos, tivessem ficado calados, Cristo não chegaria às pessoas e anunciaria o reino de Deus, pregaria a palavra de Deus, entrava na sinagoga, irmãos, e anunciava a vontade de Deus, o querer de Deus. Mas ele foi impedido, irmãos, porque a verdade veio à tona, a verdade que ele havia curado. Porque às vezes, irmão, a nossa verdade, irmão, muitas vezes, ao invés de trazer solução, ela vai, irmão, levantar inimigos. Ela vai levantar inimigos. As pessoas não vão suportar, as pessoas não vão aceitar, irmãos, ter que dobrar e dizer: não, ele está certo, ele está com a razão, mesmo sabendo que você está com a verdade. As pessoas se levantam contra a sua vida para não aceitar, para não reconhecer que você está certo. Aí cria-se, irmão, toda dificuldade. Cria-se toda dificuldade. Mas quando, irmãos, o homem de Deus, a mulher de Deus, que tem o Espírito de Deus na sua vida, que ele realmente, irmãos, é direcionado por Deus, ele sabe, irmãos, o momento de se calar. Ele sabe, irmãos, que mesmo você tendo razão,
você tendo verdade, você consegue olhar para as pessoas e você consegue entender que você tem estrutura para suportar, segurar a tua verdade. Mas aquele que se levanta, aquele que está do teu lado, ele não tem estrutura para suportar a sua verdade. Se você falar, irmão, se você agir conforme está dentro do seu coração, você arrebenta aquela pessoa, você desmonta ele. Você deixa ele, irmão, numa situação difícil. E você sabe que a tua verdade muitas vezes precisa ser guardada. Quantas vezes, irmão, nós temos que fazer isso? Quantas vezes você, mãe, você tem que segurar a verdade, porque você sabe, se falar uma verdade séria para o teu filho, para a tua filha, você sabe que ele não vai suportar a verdade. E você precisa segurar. Você como mãe, você como pai, você precisa segurar, porque você sabe que o teu filho não está preparado para ouvir certas verdades na vida. E quantos pais, irmãos, que ao invés de conseguir muitas vezes ajuntar os seus filhos, acaba espalhando os filhos, sabe por quê? Porque ele tem a razão, ele tem a verdade, e muitas vezes não para entender que às vezes o filho não está preparado para isso, para ouvir a verdade. O pai, irmãos, ele precisa segurar a verdade. O pai, ele precisa passar por mal, ele precisa passar por um pai ranzinza, um pai carrasco. Ele precisa muitas vezes não ser mal compreendido pelo filho, suportar, irmãos, muitas vezes o desacato do filho, porque dentro dele ele sabe, se eu disser a verdade, eu vou afastar ele da igreja, eu vou afastar ele de vez de nós, eu vou afastar ele de casa. O pai precisa segurar a verdade. Mas quando o pai, irmão, serve a Deus, tem a compreensão, a direção, o Espírito de Deus, irmãos, ele sabe como suportar. Ele sabe como suportar. Quantas vezes, irmão, você lá no seu trabalho, junta os seus amigos, quantas vezes você é afrontado, você é desacatado, você é mal compreendido, mal compreendida, você é caluniado, desrespeitado, a sua autoridade é passada para trás, e você se cala porque você sabe, se você falar a verdade, vai criar uma situação muito mais complicada. Mas o Espírito de Deus que está sobre a tua vida, está no teu coração, diz: se cala, porque eu sou a tua voz neste lugar. Eu sou a tua voz nesse lugar, eu sou o teu advogado nessa situação. Irmãos, quando nós compreendemos isso, irmãos, quando o homem compreende essa verdade, irmãos, aqui nós entendemos, irmãos, o quão maravilhoso é quando Paulo, ele nos alerta dizendo assim: quem pode aconselhar a Deus? Quem pode aconselhar a Cristo? Quem pode entender a Deus? Mas nós temos a mente de Cristo. Nós temos a mente de Cristo. O cristão, irmãos, quando ele tem a sua mente transformada, ele consegue pensar como pensava Paulo, como pensava Cristo, como pensa o verdadeiro homem de Deus. Isso, irmãos, é algo que nós temos que buscar em nossa vida, essa compreensão de Deus. Não é por falar, irmãos, que muitas vezes seremos ouvidos, mas na vida espiritual, irmãos, quando nós nos calamos, aí é que mais nós somos ouvidos. Quando nós nos calamos, é interessante, irmãos, quando nós nos calamos, muitas vezes não é quando mais nós somos ouvidos. Quanto mais nós nos calamos, mais nós somos ouvidos, nós somos entendidos. E você possa nos meditar nesta palavra. Não vou me alongar muito, o tempo já está passando. Você que está passando por um momento difícil na sua vida, você que sabe que você tem razão nessa situação, não se preocupe. Não se preocupe, porque o Deus que você serve conhece a verdade do teu coração, conhece a tua vida. Não se preocupe, mãe, não se preocupe, pai. Não se preocupe, você que está com dificuldade no seu trabalho, não se preocupe. Se mantenha na posição de homem de Deus, de mulher de Deus,
porque a tua verdade será honrada nos céus. E Deus há de bradar na terra em favor da sua vida. Porque quando nós nos calamos, irmão, nós vemos Deus agir. Nós vemos Deus, irmãos, a situação parece que é tão complicada, é tão difícil. Aí você vê Deus, irmão, com seu zelo, com seu cuidado, com seu carinho. Deus chega, irmãos, coloca aquilo no lugar, vai ajeitando. Quando você vê, tudo está, irmãos, segundo a vontade de Deus, segundo o querer de Deus. Porque, irmãos, a nossa maior vontade, o nosso maior desejo, nós temos que arder no nosso coração, não é, irmãos, que as pessoas saibam da nossa verdade, mas nós, irmãos, sermos conhecidos de Deus, temos a certeza de Deus. Sabe, irmãos, quando o mundo se levanta contra a sua vida, parece que o mundo inteiro se levantou com o inferno e todo o seu demônio contra a sua vida. Parece que o mundo resolveu lutar contra você. Mas quando você, irmãos, está na presença de Deus, quando você está na intimidade com Deus, quando você está falando para Deus, quando você está conversando com Deus, irmão, você vai vendo Deus, irmãos, agindo de uma forma grandiosa na sua vida. Grandiosa na sua vida. Quando Cristo fala, irmão, que Ele é o nosso advogado, Ele é o nosso Senhor, Ele é o nosso juiz, Ele é o bom pastor, Ele está dizendo, olha, eu cuido de você, eu sou o teu pastor, eu sou o teu pastor, eu sou o teu Deus. Não se preocupe, irmão, se você está sendo mal entendido, mal compreendido, mal interpretado, não se preocupe, existe um Deus no céu que te conhece. E nessa noite, para encerrar, Ele manda te dizer, se cale, se mantenha calado, porque eu sou a tua verdade naquele lugar, eu sou a tua verdade nessa questão, nessa dificuldade, eu sou a tua verdade, eu sou o teu escudo, eu sou a tua fortaleza, eu sou o teu socorro, eu sou a verdade que vai resplandecer na tua vida. Eu sou a verdade que vou agir na vida dos teus filhos. Eu sou a verdade que vou agir no teu casamento. Eu sou a verdade que vou agir na tua finança. Eu sou a verdade que vou agir no teu trabalho, porque eu sou Deus. E a palavra do Senhor diz, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E a nossa verdade, irmãos, é Cristo. A verdade do cristão é Cristo. Não é a nossa verdade própria, mas a nossa verdade, irmãos, é Cristo. Amém, meus irmãos? Que Deus nos ajude, irmão, que Deus abra o nosso entendimento, a nossa compreensão, a nossa mente, irmãos, para que nós venhamos entender, irmãos, como é o agir de Deus, como é o fazer de Deus na nossa vida. Não se preocupe, irmão, acalma a tua alma. Sossegue a tua alma, não se preocupe se em lugar da verdade estão te chamando de mentira, não se preocupe com isso, porque existe um Deus no céu. Amém? Sentado mesmo como você está, curva a tua cabeça, vamos falar com Deus, já estaremos passando a Santa Ceia do Senhor em nome de Jesus. Amantíssimo Deus, eterno Pai, nós te louvamos, ó Deus, nessa noite, por estar na tua presença, Senhor. Deus, a tua igreja nesse momento se coloca em oração diante do Senhor. Meu Deus, eu sei que a tua igreja, teus filhos, teus servos que aqui estão, meu Deus, se não estão passaram por momentos, Senhor, de dificuldade. Meu Deus, aonde parece que a sua verdade, Senhor, foi arrancada, os seus direitos foram arrancados. Senhor, mas nós sabemos, ó Pai, que há momentos da nossa vida, ó Pai, que nós precisamos nos calar. Há momentos que nós precisamos nos manter calados, para que o Senhor fale através da nossa vida. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, Deus, ajuda esse irmão, ajuda essa irmã, Senhor, ajuda a tua igreja.
Meu Deus, que muitas vezes, ó Pai, tem a sua verdade, Senhor, tirada, tem os seus direitos tirados. Senhor, nós cremos no teu poder, na tua misericórdia. Senhor, vai manifestando a tua graça na vida deste pai, na vida desta mãe, na vida deste filho, desta filha. Meu Deus, na vida do esposo, da esposa. Meu Deus, em qualquer área da sua vida, Senhor, ajuda, Pai. Abre a sua mente, o seu entendimento para compreender que é o momento de se calar, porque Deus há de falar em favor das suas vidas. Deus, manifesta a tua graça, manifesta a tua glória. Abre, Senhor, o nosso entendimento, a nossa compreensão, e ensina-nos, ó Deus, a estar sempre na tua presença, pois tu és a nossa verdade, tu és o nosso escudo, ó Pai. Manifesta a tua graça, manifesta a tua glória. Em nome de Jesus nós oramos. Amém.